aí galera, eu sou Fabiano Cabelo, bem-vindos ao papo de hoje. Bom, você que curte um terror especialmente folclórico, segura aí porque hoje tá muito foda o programa. Bom gente, olha só, normalmente eu divido sempre o programa em resenha de livro ou vamos falar de HQ, né? Hoje eu vou falar um pouco dos dois, tá? Porque nós temos um clássico que foi dividido em duas vertentes, do grande Márcio Benjamin. Márcio, um abração pra você. Gente, trago até vocês Maldito Sertão. Esse livro aqui, sério, pra mim já é um clássico da literatura, principalmente nacional. E assim, não bastasse o livro maravilhoso que eu tenho em mãos aqui, o Márcio, ele através de uma equipe de pessoas que inclusive eu já falei no canal, ele resolveu fazer essa belezinha aqui, ó, Maldito Sertão em quadrinhos. Então você que curte, especialmente uma leitura de qualidade, já clica no like, ativa esse sino aí pra não perder minhas notificações e claro, avisa pro seu amigo que curte um bom terror. Bom, gente, olha só, a HQ, ela tem 92 páginas, aliás, o livro tem 92, a HQ tem 132, tá? E já começa com essa frase aqui marcante pra cacete, que basicamente é: o terror nacional e nordestino veio pra ficar. Gente, isso aqui eu fiquei impressionado. Eu pessoalmente, eu não me impressionava com um tipo de leitura assim desde o Horas Escuras, que eu já falei, do Leandro e da Cristal, que estão aqui nessa coletânea inclusive. Você que não conhece esse programa, aqui no card, ó, você já pode conferir, ok? Mas gente, olha só, esse livro que deu origem à HQ, teve até algumas reimpressões já tá virando realmente um clássico, que as pessoas pedem para que seja reimpresso e tá bem difícil de achar. Então assim, se você realmente já curtir o programa, já corre para conseguir logo o combo, porque inclusive a HQ ela não deve ser reimpressa outra vez, tá? Já tô ligado aí nos acontecimentos que deve esgotar mesmo e a editora não vai reimprimir, ou seja, vai virar uma raridade. Mas então, basicamente o Márcio, no livro aqui, ó, ele trata de temas do nosso folclore, mas com um jargão nordestino. Então você já sente essa brasilidade do sotaque, você já sente aquele tipo de, por exemplo, quando chega em casa, benção mãe. Sabe esse jeito peculiar de falar? Você sente muito na escrita dele impresso esse tipo de cultura. Então assim, ele já começa te deixando imerso nesse primeiro momento do papo. Então assim, quando eu li o livro, eu já fiquei maluco, sabe? Quando eu soube que tinha uma HQ transpassando para imagens aquilo que eu já estava aterrorizado em ler, nossa gente, é outra experiência e a tua leitura fica em outro nível. Só que como é difícil e eu não posso fazer uma resenha muito grande, senão a produção já corta o meu barato aqui, eu vou falar de 4 contos, como normalmente eu sempre faço com vocês, só para vocês terem a noção de como é a obra. Vamos começar? Vem comigo! Então galera, eu já começo com um conto que é, vamos dizer assim, um carro de boas-vindas, que não são boas-vindas assim, do livro, inclusive da HQ aqui, que é do Mário Hasek, o roteiro e a arte são dele, que é A Casa da Fazenda. Gente, sabe aquele caos que você escuta da sua avó, histórias de fazenda? Então, esse Casa da Fazenda, ele já te deixa realmente imerso nesse tipo de clima, tá? Basicamente é uma fazenda que sofreu uma tragédia ali, em que quase toda a família foi morta por uma criatura que você não sabe o que é. Então você já fica meio querendo descobrir o que é, porque eu já vou te advertir aqui uma coisa bem legal. Os seres folclóricos que aparecem aqui, eles não são dados de mão beijada não, tá? Você tem que interpretar o que cada autor tá querendo te passar de acordo com aquele conto, ok? Mas o que acontece? Essa família teve essa tragédia e o conto, ele norteia o tempo todo um cara, né, um senhor, que ele fica sentado numa cadeira de balanço com uma espingarda em mãos e ele fica todos os dias, sem descanso praticamente, esperando para dar fim àquela criatura. Então você vê que ele já começa emblemático com isso e você tem aquela visão de um velho, a sua cadeira, a sua espingarda e aqueles olhos vermelhos. E você percebe, conforme o conto vai chegando ao clímax, que quando ele finalmente ver a criatura e tentar dar fim a ela, o final é... Bom, gente, o segundo conto, já deu pra vocês sentirem o tom da obra aqui, né? Olha só, o segundo conto se chama Fome Materna, que ele é baseado num conto aqui que se chama Estradinha de Barro. Nesse conto aqui, o roteiro é do Mário Hasek e a arte do Leander Moura.
O Leander, você já conhece mais ou menos a arte dele, como é que é expressiva, e assim, teve tudo a ver. Esse conto, gente, ele começa basicamente falando sobre nossa infância. Por exemplo, as crianças brincando, jogando, sei lá, jogando bola, cutucando o bicho com um pedaço de pau no meio do mato. Sabe quando você se reunia com os amigos, ou ia pra um sítio, ou você que cresceu no meio do mato e tal, você tem esse lance de brincadeira de criança? Então, o Miguel era uma dessas crianças. Só que você vê Miguel, você vê as crianças, você vê distração de Miguel, uma pessoa e... Cadê Miguel? Em poucas páginas, você verá que o que se segue é um conto bem, assim, angustiante, onde você vai vendo como se fosse frames de filme. Você vê a Kombi, você vê uma estrada, você vê uma casa antiga e você vê uma velha. E tudo isso norteado da pergunta: cadê Miguel? Bom, vamos pro terceiro conto? Então, o terceiro conto é do Renato Medeiros e da minha querida amiga Cristal Moura. Ela que faz as ilustrações aí, que deixam esse conto tão imersivo. Pra mim é um dos contos mais realmente pesados, pelo tom sobrenatural que ele te mostra, tá? O Oratório. Gente, olha só, o Oratório, basicamente ele começa narrando sobre a seca. A seca que não faz definhar certos tipos de planta, mas afeta o coração e a sua alma. Então você já sente o conto ele começando pesado, com uma família que ela estava com dificuldades, pois estava ficando sem a sua fonte, né, de sustento. E você vê que as brigas que acontecem entre esse casal e tem uma criança junto, elas são frequentes. E essa criança está vendo tudo isso de perto. Até que, de repente, uma voz suspira no ouvido do homem da casa a palavra café. Esse período, as pessoas estavam investindo muito em café. Então esse cara, ele começa a querer investir nesse lance do café. Só que também começa a dar muito errado. E ele depositou todas as economias que ele tinha nesse negócio. Então dá para vocês verem que começou já a piorar a situação ali. Mas após uma sexta-feira, mais precisamente a primeira da quaresma, você vê uma encruzilhada e logo depois disso, tudo começa a mudar naquela casa. O bom humor, a felicidade, ela volta para aquela casa. E essa criança, você vê muito conto pela visão da criança, então é muito interessante isso. Essa criança, ela começa a ver dias de paz, mas de repente ela começa toda noite a ter sonhos estranhos, sonhos horripilantes e tudo isso norteado pelo oratório. Bom, gente, vamos pro último conto? Olha só, A Sombra da Cruz, tá? O roteiro é do Renato Medeiros e a arte do Rodrigo Xavier. Olha só, o conto, esse aqui eu acho que você vai matar o que é do folclore de cara. Fala basicamente sobre um padre promíscuo que mostra ele ludibriando as fiéis daquela paróquia dele. E nisso, uma das pessoas lá, ela se apaixona pelo padre. O padre tem relações com ela. Logo depois, ele a trata como se fosse lixo e ela engravida dele. Então o que acontece? Ela se vê numa situação de vergonha perante as pessoas, perante aquela sociedade que vão descobrir, e ela decide tirar a própria vida. Só que ela não consegue e ela é salva por uma pessoa que ela oferece vingança. É uma vingança em que você vê que ela oferece primeiro um tipo de chá, e essa mulher, você vê que ela tá tão cega por esse sentimento que ela fala que faz qualquer coisa para que essa vingança se concretize. Então você vê que logo em seguida, as páginas que se seguem, né, acontecem umas coisas bem peculiares em que vingança é a palavra-chave para ativar justamente uma maldição que vai seguir nesse conto. Esse conto, gente, é um dos mais emblemáticos, tá? É um conto que, assim, eu não posso falar muito aqui, apesar de quem conhece a história já sacou o que eu quero dizer, então já deixa aqui nos comentários, mas spoiler alert, por favor. Mas, gente, essa Sombra da Cruz é bem sinistro. Bom, gente, vamos pros destaques? Olha só, eu já tava doido pra mostrar isso aqui pra vocês. O pessoal aqui da equipe até ficou impressionado com as artes. E assim, é impressionante como esses artistas foram, assim, escolhidos a dedo. É só isso que passa pela minha cabeça. Porque você vê cada coisa aqui, eu que já li o livro, você que já leu o livro também, que ainda não tem o quadrinho, você vê cada coisa aqui, que a arte, ela casa igualzinho com o que você já leu no livro. Então é impressionante o poder de síntese que os artistas tiveram aqui. Você vê várias artes marcantes, como essa aqui, por exemplo. Ó. Essa página aqui, por exemplo, ela não tem nenhum diálogo. Então você capta a emoção inteira que a página quer te passar, justamente pelo traço marcante que o Leandro
Leander aqui no caso, ele já passa pra você. Então assim, às vezes eu vejo certas coletâneas que quando é passado pra quadrinho, não tem aquela mesma pegada. Aqui no Maldito Sertão eu senti que no bom sentido da coisa, a coisa piorou. E piorou bastante, gente. É impressionante. Você vê que os olhares são marcantes, você vê que as artes te impressionam. E assim, pra mim, virou um dos materiais mais queridos que eu tenho aqui no meu acervo, porque eu gosto muito de terror, eu gosto muito de folclore. Quem já me conhece já sabe que eu já falo sobre esse tipo de coisa aqui, né? E artistas independentes como esses, eles estão dando aula. Então assim, já é a primeira coisa que te chama a atenção. A fluidez, que é muito importante, né? Atrelada ao desenho que ele quer traduzir justamente o que você já leu aqui. Mas, lembra que eu sempre falo sobre o prefácio? Então, o prefácio, gente, é o tipo de coisa aqui que basicamente, como é que eu vou dizer, a cereja do bolo? Então, o Thiago Gonzaga, ele faz um texto aqui pra você que ele fala sobre as relações sociais, né, do Nordeste em si com o nosso folclore. Então quando você vê essa colocação que ele faz, ele já te deixa um outro nível de leitura. Ele, nesse texto, ele soube passar muito bem pra gente e até enriquecer ainda mais a leitura que você teve, que é esse lance da cultura nordestina, de você enriquecer mesmo as coisas da sua terra natal, né? Então você vê que ele é muito detalhista e muito técnico e ao mesmo tempo ele te passa uma emoção incrível, que pra mim, quando eu terminei de ler, eu até voltei de novo nesse texto e você vai juntando algumas pecinhas ou outras que faltam, né? E eleva a outro nível o teu tipo de leitura. E também tem, claro, um texto de introdução do próprio Márcio, que eu acho assim que ele deve ter ficado emocionado, porque ele fala sobre essa junção que tiveram de fazer essa homenagem. Pra mim foi uma homenagem feita, que os artistas pegaram os contos do livro dele e fizeram esse trabalho tão bonito. Mas, gente, a beleza de escrita, o lance do sotaque, você sente o sotaque falando. Às vezes eu li algum pedaço aqui para as pessoas e as pessoas ficavam rindo. Tipo assim, cara, mas estava desse jeito para falar? Rindo nesse sentido, que acharam incomum. Então eu acho que a imersão começa aí. A leitura, você escuta até uma voz falando com um sotaque diferente. Então isso, atrelado a esse tipo de texto que eu falei, ele deixa a sua leitura muito mais incrível, deixa a leitura memorável e deixa indispensável. Bom, gente, essa foi minha dica de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Maldito Sertão, pra você que curte terror, sério, você tem que ter isso na sua coleção aí, na sua prateleira. Eu vou deixar aqui o perfil do Márcio pra você que quer adquirir o livro. Vou deixar o perfil dos artistas que fizeram parte, tá? Pra você entrar em contato com eles. Quem já foi na Comic Con aí, ó, alguns deles já tiveram na Comic Con, então você já pode meio que ligar o nome à pessoa. Mas, gente, pra vocês verem como que os artistas independentes estão dominando o mercado de uma maneira muito bonita, sabe? E eu me sinto uma satisfação muito grande de quando chega algum trabalho desse e eu ter aquele esmero de fazer uma pauta pra vocês, de não dar spoiler, pra não estragar a experiência, de deixar você com aquele cagaço, que eu sei que te dá uma tensão. Então assim, eu só tenho a agradecer esse selo aí dos Jovens Escribas que fazem uns trabalhos tão bonitos. Depois eu comecei a dar uma olhada melhor, né, pra me informar. Então vale a pena você dar uma chance para esses artistas, tá? Vale a pena você correr atrás dos outros materiais que eles estão lançando, porque cada um é particular dentro da sua aptidão. Então é muito maneiro isso, que você vai ver vários mundos diferentes ali. Não é só terror que essa galera faz, tem gente que faz sci-fi. Renato aí tá aí pra isso, né? Referência. O Leander Cristal também faz um trabalho muito bonito, estão também lançando alguma coisa de sci-fi aí. Então, gente, quadrinho nacional é aquilo que você já vê no meu canal. É muita gente diferente junto e ao mesmo tempo muita leitura boa. Então dê uma chance pra essa galera, tá? Eu vou deixar aqui o contato deles pra você adquirir isso aqui que é indispensável na sua coleção, ok? Olha só, você que está chegando agora, bem-vindo, bem-vinda. Não esquece de clicar nesse like aí, tá bom? Que ajuda o YouTube a ver que eu sou um cara legal e você vai me ver mais vezes na sua rede. Não esquece de ativar esse sino aí também pra sempre estar por dentro das minhas notificações. Avisa para aquele seu amigo que você quer apresentar um terror diferente, porque ele vai com certeza gostar do Papo Cabelo, ok? Vejo vocês no próximo programa. Valeu!